Olá, seja muito bem-vindo a mais um culto distrital online realizado em nome das Igrejas Adventistas do Sétimo Dia de Framingham e Seekonk, no estado de Massachusetts, e também Rhode Island, com a Igreja de Pawtucket. Sejam muito bem-vindos e que juntos possamos mais uma vez, através do estudo da Palavra de Deus, ter um encontro com Ele. Que bom que estamos juntos nesta série especial às quartas-feiras à noite, 7h31, aqui no horário da costa leste dos Estados Unidos, oficialmente, desde as 10h57, inauguramos o verão, o esperado verão chegou para nós aqui no hemisfério norte. E hoje, marcando o início desta estação do ano, temos aqui o solstício de verão, ou seja, nós teremos dentro das 24 horas um maior tempo de luz, ok? A luz do sol vai brilhar por mais tempo. Para que vocês tenham uma ideia, ontem eu terminei o culto ali na igreja de Pawtucket, cerca de 8h35, alguma coisa assim, e nós tínhamos o céu claro ainda. Então hoje provavelmente vamos ter o céu claro ainda além das 8h30 da noite aqui no hemisfério norte. Bem-vindo verão. Aqui a região é conhecida por ser um pouco mais fria, mas um solzinho é sempre bem-vindo, não é verdade? Que Deus esteja conosco, já dando a nossa saudação para os queridos que estão através do Zoom e também das páginas do Facebook. Que Deus nos abençoe em mais esta transmissão. Aproveitando a oportunidade, eu já vou compartilhar aqui no chat do Zoom a nossa saudação aqui, incluindo também o tema desta noite, Testes de um Profeta. Nós estamos numa série especial chamada O Dom de Profecia, quando Deus fala, o dom de profecia na Bíblia, também na história, ok? E hoje é o nosso encontro de número 9. Estamos já há 9 semanas estudando este maravilhoso dom, o dom de profecia, tanto na Bíblia quanto na história. E se você quiser ter acesso às mensagens anteriores, basta que você procure aí nos vídeos, o setor de vídeos de cada uma das páginas do Face, Família Primeiro Encontro, também as igrejas de Framingham, Pawtucket e Seekonk, e no canal do YouTube. É isso mesmo. Nós estamos também com um canal no YouTube. Basta que você coloque ali @Família Primeiro Encontro e você vai encontrar um setor de playlist. E na playlist do Culto Distrital Online, você vai encontrar todas as mensagens. Enquanto isso, eu queria convidar você a compartilhar o link da nossa transmissão. Por favor, compartilhe. Chame aí as pessoas que você tem no seu Facebook ou através aqui do link do Zoom que está disponível no chat. Você pode compartilhar pelo WhatsApp e também pelo SMS, mensagem de texto, e convidar seus amigos, seus familiares, para que tenham contato também com a palavra de Deus. Então, estou aqui copiando o link da página da Igreja de Framingham, que cedia a nossa transmissão, e já estou colocando aqui na minha página pessoal, para que os meus amigos e as minhas amigas, meus parentes, todo mundo possa ter acesso ao nosso culto especial aqui das quartas-feiras à noite, ok? Então, prontinho, já está transmitido e assim a gente tem condição de já começar a dar o nosso boa noite a todos os queridos irmãos e irmãs que sempre estão conosco em nossas transmissões do Culto Distrital Online. Começando aqui pela página de Seekonk, nós temos a querida Rosângela Santos. Bem-vinda, Rosângela. Deus esteja com você. Uma boa noite para você, sua família e sempre em oração pelo seu filho Erivaldo. Também dando uma boa noite para a querida Shirley. A Shirley Pinheiro sempre está com a gente também. As duas participam da Família Primeiro Encontro, às 6 horas da manhã. E agora no nosso culto distrital online, um abraço para todo mundo aí em Benevides, no Pará, a família da nossa amada Michele e do seu esposo Neemias. Aqui pela página de Framingham,
Irmã Maria de Jesus, que bom que você já está conosco, seja muito bem-vinda. Espero que tenha tido um bom atendimento lá no posto de saúde ontem, né? Estivemos em oração pela sua vida, viu? Que Deus te abençoe e muito obrigado, e que o Gerson esteja melhor também, o seu esposo. Uma boa noite para a querida Luciana Silva, cumprimentando a todos também. A irmã Maria comenta aqui: eu ainda estou com problemas com a internet. Pena não poder assistir os cultos. Agradeço as orações por mim e já estou bem, graças a Deus. Ok, minha irmã, eu espero que você consiga aí reclamar com a sua operadora, não é? Mas lembre-se, como eu acabei de dizer, que os vídeos ficam disponíveis nas páginas do Facebook e também no nosso canal do YouTube, ok? Muito bem, eu quero fazer agora uma breve oração e vamos louvar o nome do Senhor nesta noite de quarta-feira para a abertura do nosso culto. E já já vamos ter a oportunidade também da nossa oração intercessora, ok? Vamos orar. Obrigado, Jesus, pelo privilégio de estarmos na tua presença, ligando pessoas das mais variadas regiões deste planeta através da internet. Temos a certeza da tua presença entre nós e imploramos que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor esteja conosco, iluminando, Senhor, o estudo da tua palavra, aceitando nosso louvor, também atendendo nossas orações e permitindo, Senhor Deus, que nesta noite possamos de fato ter mais um encontro pessoal contigo através da tua palavra, aceitando a tua vontade para a nossa vida. Aceita a nossa adoração, esteja conosco durante toda esta transmissão, abençoando todos os que estão aqui conosco ao vivo e aqueles que irão assistir em outro momento. Estamos orando em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu quero convidar você agora a cantar um hino já conhecido de muitos de nós e uma letra muito bonita que nos assegura de que estamos sempre guiados por Jesus. Jesus, meu guia é. Hino do Inário, Novo Inário Adventista, número 211. Nós vamos então agora transmiti-lo. Vamos louvar ao Senhor e daqui a pouco estamos de volta para o estudo da palavra nesta noite. Vamos louvar.
que eu e você possamos de fato ter esta postura, sempre confiar no nosso guia, Jesus. Jesus, meu guia é amigo, protetor, certeza de cuidado, certeza de que vai sempre nos conduzir no melhor caminho. Mesmo que tenhamos desafios e tristezas nesta vida, o Senhor é conosco. Aqui pela página de Siconc, vamos também dar uma boa noite para Elisângela Almeida. Seja muito bem-vinda, Elisângela. Deus esteja com você, sua família, e obrigado por estar em mais um culto nesta noite. Nós temos aqui também a irmã Maria de Jesus, dizendo que compartilhou o link com seus amigos. Muito obrigado e que Deus faça o melhor na vida deles. Muito bem, nós temos ainda a oportunidade, antes de abrirmos a palavra, de compartilhar algum pedido especial de oração ou alguma gratidão, como fez a irmã Maria de Jesus, que já está se sentindo melhor, graças a Deus. E se você que está aqui pelo Zoom quiser ter aí a oportunidade também de abrir o seu microfone, compartilhar algum pedido especial nesta noite, estejam à vontade, tá bom? Temos aí alguns minutos antes de abrirmos a palavra para esse instante de oração intercessora. Nós temos sempre esta oportunidade em nossos cultos e chegou o momento. Se alguém aqui gostaria de compartilhar algum pedido especial, estejam à vontade, estamos ouvindo os pedidos, ou se você quiser escrever, também poderá fazê-lo e nós vamos ler aqui o seu pedido no ar, ok? Alguém teria algum pedido, algum agradecimento nesta noite de quarta-feira? Estejam à vontade. Nós temos orado por várias pessoas que estão enfrentando o câncer, não é? Infelizmente, mas também temos notícia de pessoas que têm superado a doença pela graça de Deus e têm aí sido já orientados, não é? Num preparo para a alta, e nós louvamos ao Senhor por tudo isso. Hoje pela manhã, nós estamos orando pela Elci, que é a irmã da nossa irmã Elza Abreu, ali de Alphaville, no estado de São Paulo. Ela está internada com pneumonia. Também oramos aqui pelo Kennedy e o Richard. Eles são irmãos e são filhos da Lucineide, da igreja de Boston, e eles têm síndrome do espectro autista, e a mãe pede que oremos especialmente pelo mais novo, o Kennedy, que com 22 anos ainda não aprendeu a falar. Então, ela pede que nós possamos orar pelos seus filhos. Nosso irmão Gerson, da igreja de Boston, também continua em estado delicado em virtude do diabetes, continua internado e tem sido feito orações em prol dele, não é, que precisou até amputar o dedão de um dos pés e parte do pé também, em virtude aí de complicações do diabetes. E nós temos também uma oração especial pela Beth. A Beth fez uma cirurgia, um tumor no pâncreas, então ela foi operada para a retirada, né, deste órgão afetado. Também foi necessário a retirada do seu baço, mas infelizmente no processo cirúrgico ela acabou tendo seu estômago perfurado. Então que Deus tenha misericórdia da vida da Beth e que ela possa se restabelecer. Se não houver nenhum pedido nesta noite que possa ser compartilhado aqui, eu queria convidar nossa irmã Carol Semedo, se possível, para que você pudesse abrir o microfone, minha irmã, e fizesse então uma oração intercessora nesta noite. Antes a irmã Liz abrir o microfone, só um instantinho, irmã Carol. Pois não, irmã Liz, boa noite. Boa noite, pastor. Eu queria pedir pela vida do Gabriel, pela mente dele, Sim, e pedir pelos planos que eu tenho também para Deus estar na frente de tudo, com e certeza. pela vida espiritual do meu esposo também, por favor. Me relembra o nome do seu esposo, por favor? Vanderlei. Vanderlei. E a sua pequena? Alice. Alice. Então, por favor, meus queridos, lembremos de orar. É um pedido especial da irmã Liz, a saúde emocional do seu filho mais velho, Gabriel, né, que Deus esteja com ele. Também a vida espiritual do seu esposo, a sua pequena filha Alice e os planos que a família pede a bênção de Deus e a orientação do Senhor. Deus esteja com vocês, irmã Liz. Por favor, irmã Carol.
Nós queremos, então, pedir a Deus a bênção sobre nosso culto e sobre as vidas que estão aqui conosco, dando uma boa noite para a irmã Edneia, a igreja de Lancaster está conosco. Deus esteja com você, com o Júlio e toda a sua família. Irmã Carol, por favor. Senhor bondoso Pai que habita nas alturas dos céus, nós queremos lhe agradecer pela tua proteção que o Senhor nos tem dado durante o dia, amém, pelo alimento espiritual que recebemos de manhã. Queremos lhe agradecer por esse momento também. Que privilégio, Senhor. Eu peço ao Senhor que tenha misericórdia de todas as pessoas que estão sofrendo, Pai Santo. Amém. Seja com câncer, seja os que estão nos hospitais, no rumo, em casa, que o Senhor possa ter misericórdia. Amém. Senhor, a lista é grande, são muitos nomes, não tenho capacidade de lembrar de todos, mas o Senhor sabe. Que o Senhor visite os que estão nos hospitais, que o Senhor alivie as suas dores. Vê também para aquela criancinha, o pequeno Levi, por favor. Que o Senhor possa ter misericórdia. Eu sei que o Senhor pode, se o Senhor quer, que o Senhor possa curá-lo, fazer um grande milagre na vida dessa criança. Amém. Por favor. Vê para os outros também, a Alissa, o seu filho, por favor. Todos que estão sofrendo, que o Senhor possa ter misericórdia. Amém. Ter misericórdia também de todos os presos. Vê para os nossos filhos, Senhor. A luta é grande, mas tenha certeza que o Senhor um dia vai realizar todos os nossos sonhos. Abençoe e proteja os nossos netinhos também. Abençoe e todos os projetos da igreja, o Senhor sabe. Abençoe todos os nossos irmãos da igreja de Framingham, de Sikong e Pawtucket. Amém. Abençoe o pastor, abençoe o seu ministério. Abençoe a mensagem dessa noite, Senhor. Ajuda que o Espírito Santo possa dirigir a nossa mente e nosso coração, que possamos ser abençoados e aproveitados dessa mensagem. Amém. Por favor. Todas essas bênçãos pedimos não porque merecemos. Nós somos pecadores, indignos, mas sabemos que o Senhor é um Pai que nos ama, que deu o seu Filho unigênito para morrer na cruz de Calvário, para nos salvar hoje e sempre. Amém. Amém, Jesus. Amém. Muitíssimo obrigado, irmã Carol, irmão Manuel. Deus continue com vocês e que, de fato, Ele continue respondendo, como temos a certeza que Ele responde nossas orações. Dando também aqui uma boa noite para tia Zezé, querida tia Zezé, que é a sua família amada ali da Igreja do Jardim Campo de Fora, assim como a irmã Maria de Jesus. Tia Zezé, seja muito bem-vinda e que Deus te abençoe, viu? Muito bom ter a senhora com a gente ao vivo. Ela sempre assiste nossos vídeos em outro horário e hoje está ao vivo conosco. É uma bênção recebê-la. Também dando aqui uma boa noite para Dayana e sua família, Maécia, irmã Belmira, direto da Flórida, acompanhando a gente. Que Deus seja louvado e sejam todos muito bem-vindos. Irmã Virgínia Graça também. Uma boa noite, irmã Virgínia. Que bom que você está com a gente. Deus esteja com você, com seus filhos e com seus inquilinos. Deus abençoe. Muito bem, Rizomar Sobral, obrigado mais uma vez pela presença. Rizomar, Deus esteja com você e sua família. Irmãos, queridos, nós hoje, então, vamos ter a oportunidade de dar a nossa sequência aqui da nossa série Quando Deus Fala. A irmã Belmira está aqui pelo chat dando uma boa noite, saudade de todos. Peço oração pelos meus e para minha sobrinha e sua família aqui na Flórida. Ela pede oração para que possa encontrar um trabalho. Irmã Belmira, depois coloca o nome da sua sobrinha para a gente orar nominalmente por ela, tá bom? E vamos orar, então, para que a sobrinha da nossa irmã Belmira,
que está recebendo aí a família ali na Flórida, possa então conseguir um emprego, tá certo? Hoje é um dia em que eu peço que você, ao mesmo tempo que vai acompanhar o nosso estudo, que você sempre tenha, na medida do possível, né? Se não estiver dirigindo ou coisa parecida, mas tenha aí uma Bíblia impressa, tenha também uma caneta, né? Dessas highlight, marca-texto. Sempre peço a vocês para anotarem os textos aí na Bíblia, destacarem, também um bloquinho para as anotações, tá bom? Porque hoje eu considero que ser uma das mensagens mais desafiadoras para ser transmitidas assim pela internet, ok? Então, além de você acompanhar, estudando a palavra, eu peço que você também esteja em oração, ok? Pela transmissão. Para vocês terem uma noção, exatamente hoje nós temos aí um público bem reduzido aqui de pessoas ao vivo. Exatamente porque esta é uma mensagem que vai fazer a diferença. Então eu peço que você ore, você que está conosco, fez esse esforço, muito obrigado, para que nós possamos tirar o melhor proveito e que não haja nenhuma interrupção da internet, nada, a fim de que nós possamos conseguir compartilhar o estudo desta noite, que é um estudo extremamente sério, não é? Não que os outros não sejam, mas hoje nós vamos, de fato, aqui mostrar o poder da palavra de Deus, a fim de que nós não sejamos enganados. Amém? Que bom que você está com a gente, Eliana. Muito obrigado pela sua presença. Deus abençoe a sua vida. Muito bem, eu vou então pedir licença para poder projetar aqui os nossos slides, tá bem? E eu sempre faço questão de prepará-los para facilitar a sua compreensão, o seu acompanhamento. Então, vamos colocá-lo aqui, a fim de que nós possamos facilitar para vocês e para que vocês tenham condição de anotar aí os textos e acompanhar todo o raciocínio. Muito bem, queridos, está aí diante de nós, que Deus esteja conosco, ilumine as nossas mentes. Série Quando Deus Fala, o dom de profecia na Bíblia e na história. Todas as quartas, 7h30 da noite. Que Deus, então, nos abençoe. O tema de hoje é um tema, como eu disse, especial, testes de um profeta. Hoje, pela Bíblia, nós iremos investigar a importância de podermos, de fato, saber se alguém fala em nome de Deus ou não. Lembrando que, baseado na Bíblia, nós cremos que o dom de profecia não se encerrou com João, o revelador do Apocalipse, o apóstolo João, o discípulo amado. Não, o dom de profecia ele continuou existindo através dos tempos e nós cremos em especial que o dom de profecia é presente também hoje em nossos dias, especialmente antes que Jesus volte, nesses dias que são considerados pela Bíblia o tempo do fim. Porém, nós não temos que estar fechados para a questão de recebermos revelações da profecia, mas temos que estar atentos para o conteúdo da mensagem e também para o emissor, para aquele que se diz profeta. E a Bíblia, meus irmãos e amigos, é a única segurança para que eu e você possamos discernir o certo e o errado, ok? Antes, uma rápida revisão do nosso tema da última quarta-feira, semana passada, quando estudamos no dia 14 de junho, Jesus, os profetas e nós. Então, baseados em Mateus 4, verso 4, que lemos: o ser humano não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca do Senhor, e também Deuteronômio 4, verso 2, não acrescentem nada à palavra que eu lhes ordeno, nem diminuam nada dela, para que vocês guardem os mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Muito bem, baseados no poder da palavra, fomos orientados, e pelo próprio exemplo de Jesus, dos profetas, orientados a evitar os erros que o povo de Deus cometeu no passado. E esses erros foram a tendência humana de elogiar profetas antigos e rejeitar os profetas contemporâneos,
a tendência humana de enaltecer o mensageiro em detrimento da mensagem, cuidado com isso. Muito comum em nossos dias, especialmente dias de pregadores eletrônicos. Evite enaltecer o mensageiro em detrimento da mensagem. A tendência humana de enfatizar aquilo que a pessoa aprecia da mensagem, ao mesmo tempo que ignora ou rejeita a parte que ela não concorda. Então, querer fazer da profecia algo negociável, bom, a parte que me interessa, tudo bem, a parte que eu não gosto, eu deixo fora e rejeito. Não, a profecia tem que ser aceitada como um todo, e também a tendência, o risco que nós corremos de uma leitura superficial dos escritos inspirados. Então, como muitas pessoas não querem sair da sua zona de conforto, ter que tomar decisões que muitas vezes elas vão ter que abrir mão de alguma coisa, então a leitura dos textos inspirados é superficial, para que não haja muita necessidade de mudança na postura, na atitude, nos pensamentos. Evite isso. E, finalmente, evitar a tendência humana de aceitar a teoria da verdade revelada nos escritos inspirados, sem viver em harmonia com esta mensagem. Então, eu e você, através do exemplo de Jesus, dos profetas, precisamos aprender a evitar todos esses erros das gerações que nos antecederam. Nada da Bíblia deve ser retirado, nada da Bíblia deve ser mudado. A Bíblia tem que ser aceita como ela é. É a palavra eterna de Deus. Muito bem, vamos então passar para o estudo desta noite, testes de um profeta. Por favor, abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, dando aqui uma boa noite para a querida Michele Oliveira. Michele, sua irmã, já está aí com a gente também, não é? Um abraço para o Neemias e também uma boa noite para a nossa irmã Anne Teles, ambas de Siconc. A família do Neemias e Michele e também a irmã Anne frequentam nossa igreja de Siconc. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 20 e 21. Eu leio na Nova Almeida Atualizada, ok? Sempre gosto de enfatizar quais são as versões ou traduções que eu uso nas minhas mensagens. E reforço, se você tem planos de trocar a sua Bíblia em língua portuguesa, se você deseja uma nova Bíblia na língua portuguesa, faça a opção pela Nova Almeida Atualizada. Nestes dias em que vivemos, é o melhor texto em tradução do português baseado nos originais disponíveis da palavra, ok? Nova Almeida Atualizada é a versão que eu estou usando, a tradução, melhor dizendo. Não desprezem as profecias. Examinem quantas coisas, minha igreja? Todas as coisas. E retenham aquilo que é bom. Eu e você temos que estar sempre abertos para as mensagens que Deus pode nos enviar através dos seus servos, os profetas. Raramente, porém, Satanás opera o erro sem misturá-lo com a verdade. Note o que acabamos de ler. Prove tudo, julgue tudo, examine tudo e retenha o que é bom. Por quê? Porque raramente os enganos que Satanás perpetua contra o povo de Deus estão desassociados da verdade. A estratégia do inimigo é misturar a verdade com a mentira, uma vez que o erro sozinho certamente não seria suficientemente enganoso. Entende? O erro por si só é pouco enganoso. Então, a estratégia do inimigo é envolver o erro e a verdade. E aí, na dúvida, muitos acabam cedendo. Boa parte dos ensinos do inimigo contém muitas coisas boas e verdadeiras. Está preparado aí, meu irmão, minha irmã? Está prestando atenção? Muita coisa usada pelo inimigo nas suas armadilhas
tem coisas boas e verdades. E quanto mais verdade a mentira contém, maior é a falsificação. Preste bem atenção. As mentiras usadas pelo inimigo não estão desassociadas da verdade. Raramente estão. E quanto mais verdade dentro de uma mentira, maior é a falsificação. Exemplo, o sábado. O sábado, de acordo com a Bíblia, é um memorial da criação. E o domingo, o primeiro dia da semana, conforme a Bíblia, é o memorial da ressurreição de Cristo. O sábado é a marca da autoridade de Deus na vida do ser humano, não o domingo. O sábado é o selo da experiência cristã, não o domingo. Mas o inimigo tem tentado tornar o sábado como sendo abolido, como sendo símbolo de fanatismo, como sendo símbolo de legalismo e também como sendo símbolo de salvação pelas obras. Desta forma, a maioria maciça dos cristãos observa o domingo como dia de guarda, mas o verdadeiro dia de guarda é o sábado. Irmãos e amigos, estejamos atentos, bem atentos. Não é a adoração que está proibida, o que está proibido, o que está sendo negado, ou melhor dizendo, não proibido, negado, é o verdadeiro dia de guarda. Será proibido, mas por enquanto está sendo negligenciado. Então, estejamos atentos. O plano de Deus para atingir a mente humana através das mensagens dos profetas foi falsificado por Satanás, exatamente através de falsos profetas, para executar dois planos principais, dois objetivos principais do inimigo. E quais são? Através dos falsos profetas. Esses falsos profetas desviaram a mente humana das mensagens de Deus, levando as pessoas a aceitar o erro. É incrível, parece uma cegueira coletiva. A verdade está aí, nas páginas da Bíblia. Pegue a sua Bíblia e o exemplo que nós demos. Você não vai encontrar a autoridade da Bíblia dizendo para você respeitar o domingo como dia de guarda. Mas é isso que a maioria faz. Segundo, causaram, esses falsos profetas, através das suas adulterações, seja na mensagem ou seja na vida, acusação e descrédito para serem lançados sobre os verdadeiros profetas. É muito comum. Se eu não posso estragar a mensagem, eu vou então denegrir, eu vou deteriorar a imagem e a vida do emissor, do profeta. Então aqui você tem um resumo desses objetivos claros do inimigo. Desviar a mente humana das mensagens de Deus, levando as pessoas a aceitar o erro como sendo a verdade, e causar, através de adulterações e ataques, seja na mensagem ou na vida, acusação e descrédito para serem lançados sobre os profetas. Portanto, ninguém precisa ser enganado quanto ao fato de um profeta ser verdadeiro ou não. Esteja atento, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Esqueça as placas de igreja agora. Eu estou apenas dizendo a você da Bíblia. Eu vou usar só a Bíblia para mostrar a você como você pode não ser enganado. Critérios foram estabelecidos na Bíblia que tornam, então, possível determinar quais mensageiros trazem mensagens vindas de Deus e quais são aqueles que são falsificadores. Vocês estão dispostos a aceitar isso em nome de Jesus? Querida Célia Alves, querida Maura Carvalho, sejam bem-vindas. Estamos dispostos? Muito bem. Então,
vamos aos testes para os profetas baseados exclusivamente na Bíblia. Primeiro teste: o que um profeta diz deve se harmonizar com aquilo que Deus já revelou. Ou seja, nenhum profeta está autorizado a discordar do que está revelado na palavra. Vamos a ela? Isaías capítulo 8, por favor, leitura do verso número 20. Abra sua Bíblia, faça as anotações. Que Deus ilumine nossas mentes para esta importante mensagem. Primeiro teste: o profeta, considerado novo profeta, profetiza, deve se harmonizar, aquele que está extra-cânon, não é? Aquele que está fora da Bíblia, ele deve se harmonizar com aquilo que Deus já revelou. Isaías 8:20, à lei e ao testemunho, se não falarem segundo esta palavra, o que diz o profeta, jamais verão a luz do alvorecer. Irmãos queridos, amigos queridos, à luz e ao testemunho. Esta palavra, ou melhor, à lei e ao testemunho. Esta palavra, a lei, é exatamente o termo bíblico usado para os escritos inspirados de Moisés. O conhecido Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. A lei, escritos inspirados de Moisés, baseada esta expressão, Deuteronômio 4, 44, 45 e Deuteronômio 31, verso 9. A lei corresponde ao termo usado para indicar os escritos inspirados de Moisés. E o testemunho se refere exatamente ao testemunho dos profetas, ou seja, aquilo que os profetas escreveram e que já estudamos na semana anterior, quando estudamos o Apocalipse de João e também o Espírito de Profecia. Nessas duas mensagens, a mensagem, o conteúdo deste testemunho de Jesus é exatamente o testemunho dos seus profetas, é exatamente a palavra de Deus, conforme segundo o livro das Crônicas, 23:11, e também o Evangelho de João, capítulo 3, verso 32. Então, a luz corresponde aos escritos inspirados de Moisés, e o testemunho, o conteúdo dos profetas. Então, meus queridos, todo profeta verdadeiro considerava os escritos dos profetas anteriores a ele um sinal de referência para o seu próprio ministério. Então, se um novo profeta vier e disser que a Bíblia mudou, anátema, maldito, mentiroso. Qualquer profeta que surgir em nossos dias precisa confirmar a palavra revelada. Embora profetas posteriores possam revelar pensamentos adicionais com respeito ao plano da salvação, por exemplo, esses pensamentos não podem entrar em contradição com aquilo que Deus disse antes. Então, aquilo que Deus já revelou na sua palavra a respeito de um tema, por exemplo, como o plano da salvação, que só é possível pela fé, através da graça, através da graça pela fé, confiando em Cristo Jesus, não muda. Agora a salvação é pelas obras. Não, desculpe. A Bíblia diz que a salvação é pela fé, na graça de Cristo Jesus, não é pelas obras. Então, se houver alguma mudança com relação ao que está revelado, é falso. Lembre-se, tenha sempre esta passagem na sua mente, sempre esta passagem à mão. Malaquias capítulo 3, verso 6. Último livro do Antigo Testamento, Malaquias capítulo 3, verso 6. Porque eu, o Senhor, o que diz a palavra, não mudo. Portanto, se Deus não muda, a profecia também não vai mudar. Aquilo que está revelado não vai ser mudado. Pegou a mensagem aí?
Então, o primeiro teste é exatamente este. Quando uma pessoa passa, então, pelo teste de harmonizar as suas mensagens com as predições divinamente inspiradas e ensinos dados anteriormente, aí sim, nós podemos dar o próximo passo para os próximos 3 testes, ok? Primeiro teste, um profeta deve estar em harmonia com aquilo que Deus já revelou, Isaías 8:20. Segundo teste, qual é a influência? Que influência tem os ensinos sobre os outros? De que forma esta mensagem que está sendo revelada influencia aqueles que ouvem esta mensagem? Vamos à Bíblia? Mateus capítulo 7, verso 20, por favor. Livro de Mateus, no capítulo 7, leitura do verso número 20. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Queridos, esta passagem é extraordinária. Pelos frutos nós sabemos quem é que está falando. Queridos, o contexto desta declaração é exatamente a advertência que Jesus fez aos seus discípulos para que estivessem prevenidos contra os falsos profetas. Exatamente. E Jesus está usando esta figura de linguagem exatamente para alertar para que os seus discípulos estivessem prevenidos contra falsos profetas. Lembram-se da regrinha do contexto? O contexto é aquilo que vem antes, imediatamente antes e imediatamente depois. E se ainda assim você não entender, leia maior porção. Pode ler o livro todo. E ainda assim, um pouco aqui e um pouco ali nos outros livros da Bíblia, para ter o todo do pensamento bíblico. Mas aqui, no verso número 15, você tem o contexto totalmente revelado do verso número 20. E o contexto, Jesus diz o seguinte, Mateus 7,15. Cuidado com quem? Irmãos e amigos, cuidado com falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro o que são? São lobos vorazes. Por favor, deixe este verso destacado aí na Bíblia. Por favor, cuidado. É a boca de Jesus dizendo, cuidado com falsos profetas. Jesus aplicou à vida dos profetas este princípio. O princípio de que uma árvore boa produz frutos bons. Evidentemente, o fato de ser profeta não tornava uma pessoa infalível ou sem pecado, ok? Então, o fato desta pessoa ser um ser humano, ela cometia os seus deslizes, mas isso não atrapalhava o seu legado. Entende? Não é algo que estraga a mensagem. Por quê? É importante que você saiba disso. Porque só Deus é sem defeito. Os mensageiros nunca o são. Não existe um único profeta. Nunca existiu que não tenha cometido pecados. Está claro isso para você? Mas a intimidade desse homem, dessa mulher com Deus era tal que a mensagem não era prejudicada. Portanto, os frutos mostram quem é que está dando a mensagem, se é de Deus ou não. O resultado total do trabalho de um verdadeiro profeta sempre será construtivo e nunca destrutivo. Preste bem atenção nisso, meus queridos irmãos e amigos. É chamá-los de família primeiro encontro. Aí às 6 da manhã. Mas é a família aqui também. A mensagem de Deus sempre constrói, nunca destrói. Tem gente que gosta de usar a profecia para ficar batendo nos outros, acusando os outros, acusando a igreja, acusando os líderes. Acham que têm o direito de manchar a igreja com a própria mensagem de Deus. Estão errados.
falsos profetas. A verdadeira mensagem constrói, não destrói. A obra de destruir é do diabo, não é da mensagem de Deus. Faz sentido para você? Aquele que se diz profeta tem que estar em harmonia com o que já foi revelado. Isaías 8:20. Seus frutos revelam quem ele é. Mateus 7, verso 20. Penúltimo teste. Vamos ler o que está aqui sobre as profecias cumpridas. Obviamente, se alguém é profeta, aquilo que ele fala tem que se cumprir. Jeremias capítulo 18, a partir do verso número 6. Jeremias 18, verso número 6 a 9. Jeremias disse: Amém, que assim faça o Senhor, que o Senhor confirme as palavras que você profetizou e traga de volta a este lugar os utensílios da casa do Senhor e todos os exilados que estão na Babilônia. Mas ouça bem esta palavra que eu falo a você e a todo o povo. Verso número 8. Os profetas que houve antes de mim e antes de você, desde a antiguidade, profetizaram guerra, calamidade, peste contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetizar paz será conhecido como profeta enviado pelo Senhor apenas, somente, quando a sua palavra se cumprir. Harmonia com aquilo que já foi escrito, frutos que demonstram quem a pessoa é e uma profecia ou profecias que sejam cumpridas. Parte, atenção para que eu vou falar aqui, parte do teste de um profeta é observar se as suas predições são ou não cumpridas. Não é o todo, é parte. Isso é um dos itens. Há pessoas que só porque a pessoa acertou ali uma predição, pronto, virou santo. Não. Parte do teste de um profeta é observar se as suas predições são ou não cumpridas. Porém, preste atenção, meu querido, minha querida, porém, nem todas as predições acontecem se as pessoas envolvidas tiverem mudança no coração. Agora sim, esse é um divisor de águas, porque muita gente acha que profecia é só chutar uma predição, dando certo, maravilha. Mas aí nós entramos numa característica da maioria das profecias. Nós chamamos estas profecias de profecias condicionais. Se houver mudança de atitude, também pode haver o cancelamento dessa profecia ou não. Então, notem, as únicas profecias que não são condicionais são as profecias relacionadas ao tempo do fim, que foram preditas por Daniel no seu livro e João no Apocalipse. Está claro para você? Então, eu vou repetir esta sentença. Nem todas as predições acontecem se as pessoas envolvidas têm mudança no coração. Quer um exemplo? O melhor exemplo? Jonas. Inclusive, foi o conteúdo que eu estudei com a Isabelle e a Marcela hoje no nosso estudo bíblico. Isabelle é uma aventureira que está se preparando para o batismo. Junto com a ajuda da sua mamãe, estamos estudando a Bíblia com ela. E o assunto de hoje foi o pecado. E a liçãozinha dela trouxe a reflexão exatamente sobre os ninivitas. Havia um dos reis de Nínive que ele, quando invadia uma localidade, mandava cortar as mãos, os pés, as orelhas, o nariz e arrancar os olhos dos seus inimigos. E por isso muita gente acha ruim porque Jonas não aceitou ir pregar em Nínive. E o que Deus fez naquela cidade? Converteu a cidade. E o profeta ficou com raiva.
Não somos nós assim? Portanto, nessa condição, se houver mudança, como Deus havia predito, se eles aceitarem, não vou destruir a cidade. E o profeta converteu a cidade e ficou com raiva. Queria que Deus a destruísse. Portanto, é importante que nós entendamos as profecias condicionais. Por isso, preste atenção nesta tela. O cumprimento da maioria das profecias, com exceção das profecias sobre o tempo do fim de Daniel e Apocalipse, depende das ações e atitudes das pessoas envolvidas. Deus disse que, quando as condições mudam, ele age de forma diferenciada, seja para recompensa ou seja para punição. Faz sentido para você? Deus é Deus. Ele sabe o começo, o fim desde o começo. Ele tem a sua infinita sabedoria. E ele propõe vida ou morte, bênção ou maldição. O que você vai escolher? E Deus dá o spoiler, eu costumo dizer isso. Ele pede para você escolher a vida. Você escolhe em nome de Jesus? Então saiba que as condições de certas profecias mudam de acordo com a atitude e a ação das pessoas envolvidas. As bênçãos ou ameaças de punição, feitas sob condição, declaradas ou não, dependem do relacionamento do ser humano com Deus. Muito bem. Primeiro teste? Não entendi. Os escritos, ou seja, as profecias de quem se diz profeta, têm que estar em harmonia com o que está revelado no passado. Nós conhecemos um profeta pelos seus frutos e agora nós descobrimos que as profecias desse profeta têm que se cumprir. Quarto e último teste: confessar Jesus como sendo Deus e verdadeiramente ser humano, homem. Abra a Bíblia, por favor. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 2. Primeira carta de João 4, verso 2. Nisto vocês conhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de quem? É de Deus. Então notem, Deus e ser humano. Esse é Jesus. Ele não é só Deus, mas também não é só homem. Ele é Deus e homem. Essa prova é muito mais ampla do que simplesmente confessar que Jesus Cristo se tornou ser humano. É muito mais amplo do que isso. Inclui tudo aquilo que a Bíblia diz a respeito de Jesus. Jesus verdadeiramente assumiu a natureza humana com um propósito. Nunca esqueça disso. Deus, o Filho, tornou-se homem a fim de viver sem pecado, morrer pela humanidade pecaminosa, ressurgir, voltar ao céu e ministrar por nós como sumo sacerdote. Isso é que um profeta precisa confirmar. Ele veio em natureza humana com um propósito, tornou-se homem a fim de viver sem pecado, morrer pela humanidade pecadora, ressurgir, voltar ao céu e assumir um posto de intercessão por nós no santuário celeste como nosso sumo sacerdote. E isso porque ele se sensibiliza das nossas fraquezas, pois foi tentado em todos os sentidos, como eu e você somos tentados o tempo todo. Esse é Jesus. E o verdadeiro profeta aceita e divulga este Jesus, baseado em Hebreus capítulo 4, leitura dos versos 14 e 15, por favor. Boa noite, Elzira. Não sei se a sua cirurgia já foi feita, mas estamos em oração por você, oramos por você. Eu creio que foi feita na semana passada, às 6 da manhã, não foi? Na quinta-feira da semana passada.
Que Deus esteja com você na sua recuperação. Boa noite também a Adelina Cabral. Que bom que você está conosco. Deus abençoe a sua vida. E saibam, Elzira, Adelina, Maura, Célia, Anne, Michele, Rizomar, queridos que estão no Zoom, mas estão encobertos aqui pela tela. Quem está em qualquer uma das páginas, temos um alguém especial por nós no céu agora, diz a palavra. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sacerdote que não possa, sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Graças a Deus. É isto que um profeta tem que confirmar. Jamais creia em alguém que não aceite Jesus como sendo Deus e homem, o nosso sumo sacerdote. Todo profeta verdadeiro vai indicar ao povo Jesus, o homem de Deus, que é Salvador e é exemplo para toda a humanidade. Esse é Jesus. Você o aceita? Algumas evidências adicionais. Algumas. O profeta, quando recebia uma visão, um sonho, uma impressão, ele poderia ter algumas evidências adicionais. Por exemplo, manifestações físicas. Nesse processo da visão, do momento em que ele recebia o contato do céu, às vezes estas manifestações físicas poderiam ser levantar as mãos, ajoelhar, perder as forças, como num desmaio, ou ainda ganhar forças, como segurar uma Bíblia pesada acima da cabeça por vários momentos, ou até deixar de respirar. Enquanto estava em visão, não respirava. E tudo isso acompanhando as revelações de um profeta verdadeiro. Um exemplo, Daniel, capítulo 10, versos 8 a 19, quando ele recebe a visão ali ao lado do rio Tigre, durante o governo do rei Ciro, ok? Então, podem haver evidências físicas, manifestações físicas. Também, evidência adicional é o momento oportuno daquela profecia. Faz parte do plano de Deus tornar disponível para os seus filhos, em qualquer época, orientação em tempo oportuno, que vá no encontro das necessidades, podendo ser compartilhada anos antes, séculos antes e ainda na própria época exata em que sejam necessárias. Então, a profecia pode ter sido feita na época de Moisés e servir para mim e para você hoje. Ou recebermos esta profecia em nossos dias. Não importa, a profecia sempre vem no momento oportuno. Segundo o livro dos Reis é um exemplo, a ação de Eliseu na guerra contra os sírios. Também nós temos a certeza e a coragem do testemunho do profeta. Muitas vezes o profeta ficava sob riscos, sobre a ameaça da própria vida, ao comunicar a mensagem, mas sempre fazia isso de maneira certeira, de maneira destemida, mesmo correndo risco de vida. Foi assim, por exemplo, com Elias perante Acabe, ao perguntar na cara do rei: és tu o perturbador de Israel? Já imaginaram? Chegar no maior líder da sua nação e perguntar se ele é o perturbador do povo? Alguns são. Também nós temos um elevado plano espiritual. O profeta com a sua mensagem. Notem, nós temos aí, nas mensagens dos profetas verdadeiros, não há nada de vulgar, não há nada de grosseiro, não há nada de imaturo. A mensagem alcança de forma digna, desde os mais humildes aos mais inteligentes. Desde crianças, precisa ver que gostoso estudar com a Isabelle e ela compreendendo as maravilhas do Evangelho, até algum doutor. Não importa, o Evangelho é acessível para todos, a profecia é acessível para todos. Um exemplo, Mateus 13, 1 a 50, as parábolas. Você tem
graciosidade, simplicidade e tem profundidade ao mesmo tempo na mensagem que tem elevado plano espiritual. E, finalmente, a natureza prática desta mensagem. As mensagens trazidas pelos profetas são sempre de natureza prática e útil. Não há fantasias estranhas, erradas, sem sentido. Mesmo nas mensagens em linguagem simbólica, mediante regras de interpretação, estas mensagens são perfeitamente compreendidas. Como diz o apóstolo escrevendo a Timóteo, toda escritura é útil. Por isso, irmãos e amigos, um pouquinho de paciência, já estamos no final. Estes são os testes bíblicos de um profeta: a lei e ao testemunho. Pelos seus frutos você conhece. Só creia ao cumprir-se a palavra. Só se a palavra for cumprida, a profecia for cumprida. E Jesus Cristo, Deus, veio em carne. Além das evidências que podem ser acrescentadas, como acabamos de ver, as manifestações físicas, a questão da certeza e etc., tudo isso completa a identificação de um profeta. Todos estes testes devem ser cuidadosamente aplicados e todo o tempo necessário deve ser empregado na investigação. Ou seja, estes testes não devem ser aplicados separadamente. Eles precisam ser aplicados todos. Todos eles. E isso por quê? Nenhum teste isolado constitui identificação completa ou suficiente para se conhecer um profeta. Todos os testes devem ser cuidadosamente aplicados e todo o tempo necessário deve ser empregado na investigação. Como lemos na introdução, não rejeite a profecia, examine e retenha aquilo que é bom, através da lei do testemunho, dos frutos, do cumprir-se a palavra e da certeza de que esta pessoa crê e divulga Jesus Cristo, Deus e homem. E por quê? Últimos versos. Porque Jesus já havia nos alertado. O grande desafio deste fim de tempo são falsos profetas. Mateus 24, abra a Bíblia, por favor. Mateus 24, versos 24 e 25. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E Jesus continua dizendo: eis que tenho predito isso a vocês. Vocês aceitam? Por isso, a minha preocupação em que você estivesse hoje aqui conosco, para receber esse incentivo da parte de Deus. Por favor, o grande desafio espiritual de todos nós, que vai tornar cada vez mais difícil a nossa jornada, são falsos cristos e falsos profetas. E será que eu e minha família estamos preparados biblicamente para isso? Será que eu e você estamos buscando conhecer, viver, pregar, compartilhar as verdades desta palavra, a fim de que possamos reconhecer estes falsos cristos e suas falsas profecias? Queridos, não subjulguemos. Satanás é mentiroso, é enganador, e Jesus disse que, se possível, ele enganaria até os escolhidos. Não brinque. Isso é verdade tanto para profetas quanto para qualquer ser humano. O que ele não pode fazer por meio de falsos profetas vai tentar causando descrédito e agindo contra os profetas verdadeiros. Há pastores que querem hoje reinterpretar a Bíblia. Há pessoas do meio religioso que querem taxar a Bíblia como um mero documento histórico, sem poder sobrenatural, sem nada. É um mero registro. E olha lá, não muito confiável.
se ele não pode destruir a verdade com a mentira, ele mistura a mentira com a verdade. E você está suficientemente preparado para saber discernir? Jesus foi claro: problemas espirituais com falsos cristos e falsos profetas serão muito marcantes nestes dias que antecedem a sua vinda. Mas, se eu e você tomarmos hoje a decisão de nos familiarizarmos com a palavra, vivermos a palavra, guiados pelo Espírito Santo, oração, estudo da Bíblia e testemunho, não seremos enganados. Você crê? Você aceita? É o seu desejo que de fato aconteça esse milagre? Por favor, não se deixe enganar por falsos profetas e falsos cristos. Faça o teste bíblico. Não se feche para a possibilidade de recebermos profecia, mas passe a profecia pelo crivo da palavra. Em nome de Jesus, Senhor. Por favor, tenha misericórdia de nós. Não permita que sejamos levados por doutrinas loucas, por falsas profecias e por falsos cristos e profetas para longe da salvação. Dá-nos paixão pela tua palavra. Dá-nos, Senhor, iluminação e ajuda-nos a aceitar a tua palavra como ela é. Independente, Senhor, das posturas deste mundo, cada vez mais longe e afastado de Deus. Independente da descrença de um mundo praticamente pós-cristão, que não aceita mais a palavra de Deus como autoridade, nós queremos e estamos decididos a andar na contramão desta sociedade. E cremos no poder da tua palavra. Cremos na revelação da profecia, não como sendo o caminho mais fácil, pelo contrário, um caminho difícil, mas um caminho que já tem um fim determinado, a nossa salvação. Por isso, em nome de Jesus, estamos cansados de teorias, filosofias, ideologias. Nós queremos o Evangelho, o poder revelado da profecia através do Espírito Santo para nós. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que deixaram esta carta, este manual de vida. Então, Pai, ajuda-nos. Ajuda-nos a confiarmos no poder revelador da tua palavra. A lei é o testemunho. Conhecendo os frutos, estando, Senhor, certos de que esta pessoa está revelando algo que está em harmonia com aquilo que está já revelado. Tendo a convicção, Pai, do teu poder guiador, mantenedor, sustentador, permitindo que estejamos a cada dia mais firmes na revelação da tua palavra. Ah, Deus, quanta coisa distrai a nossa mente. Quanta coisa nos tira do foco. Permita, Jesus, que sejamos transformados. Toma-nos em tuas mãos nesta noite. E que a Bíblia seja sempre nosso livro de cabeceira, nossa consulta, nossa companheira, e que através dela possamos ouvir a tua voz pelos profetas, Senhor. Certos de que o Senhor vai nos guiar neste mundo escuro. A tua bênção sobre pedidos, agradecimentos, milagres que são necessários na vida financeira, na vida afetiva, na saúde, na fé. Aumenta-nos a fé. Nossa vida em tuas mãos, pedindo o teu breve retorno. Oramos em nome de Jesus, dizendo amém e graças a Deus.
Deus seja louvado pela sua vida. Obrigado pela sua paciência. Passamos aí alguns minutos, mas eu gostaria de compartilhar todo o conteúdo. Lembre-se dos testes. Lembre-se de estar perto de Jesus sempre, orando, estudando a sua palavra e compartilhando o seu amor. Amanhã, 6 da manhã, estaremos aqui, nesses mesmos links, para a família Primeiro Encontro. E na próxima quarta-feira, mais uma vez, eu espero você para a série Quando Deus Fala, o Dom de Profecia na Bíblia e na História. Lembre-se, breve Jesus voltará. Uma ótima noite.